Tudo bem? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, bom. Era só o desencarnado que estava dizendo boa noite, né? Eu adorei quando o irmão falou com relação ao celular. Peço perdão, mas nós lá no Mensageiros, como diz o Marcelo, né? De acordo com o manual que existe da casa, onde tem o estatuto da casa, no parágrafo 5º artigo, não sei o quê, quem não desligar o celular desencarna, até a meia-noite. Brincadeira à parte, né? Mas, pessoal, o que tu falas é uma grande verdade. Nós recebemos uma vez uma orientação de um grupo espiritual, né? Que nos fez uma colocação à questão da interferência mediúnica que os celulares ficam durante esse trabalho. E nós começamos a acompanhar. E a gente observava, o pessoal daqui a pouco ligava o celular e dava só uma olhadinha, né? Só uma olhadinha, né? Mas nós recebíamos 20 psicografias. Quando a gente via que não tinha celular, 40. Porque existe sim a interferência. Mais um ponto que é muito interessante, pessoal. A gente tem alguns minutinhos aqui dentro. Entramos naquela porta, a equipe espiritual vai nos acompanhando e ela vai dar um soro, ela dá um medicamento, ela te prepara para o passe, ela prepara para atendimento espiritual. A equipe médica está aqui fazendo o soro e é uma grande movimentação espiritual. Eu estou preocupado com o TikTok. Eu estou preocupado com a fofoca lá. Ou o Big Brother, que vai ser hoje, diz que hoje vai ter desclassificação, né? Eu não sei porque eu não olho televisão há 8 anos. Então a gente vê que as pessoas têm essa preocupação, mas a essência hoje é nós. Estarmos aqui não somente fisicamente, mas estar espiritualmente, agregando uma grande equipe espiritual que está preparando para que a gente possa receber aquilo que viemos buscar. E a gente, há muito tempo a gente usa, aquela casa eu não vou lá, ela é muito fraca. A gente escuta alguns comentários desse aspecto. Não é, mas eu estava preparado, eu me preparei, eu me coloquei à disposição da espiritualidade. Aí a gente vê que um contexto a gente tem que se julgar. Tá? Então isso é importante, parabéns, e eu acho que é isso que a gente precisa estar fazendo. Mas na noite de hoje a gente vai falar sobre a reforma íntima. Como é que a gente se prepara, o início, como é que a gente faz esse ato, porque a gente vai na casa espírita e aqueles palestrantes são chatos, né? Toda hora é reforma íntima, ou é caridade, né? Eu não aguentava mais escutar a tal da caridade. Mas a gente vai aprendendo que isso é a essência da doutrina, é a essência que a espiritualidade traz. O movimento espiritualista precisa trabalhar, que é isso que nos transforma. Quando a gente fala na reforma, o que a gente pensa? Bom, vamos reformar alguma coisa. Eu vou reformar o meu carro, vou dar uma garibadinha nele, vou melhorar ele, né? Ou eu vou reformar minha casa, minha casinha tá bem, tá umas paredinhas, vou dar uma pintada, eu vou deixar ela mais bonita, eu vou deixar ela mais preparada, eu vou trazer uma melhoria. E isso é para nós. Quando ela fala íntima, é da minha intimidade. É aquilo que eu preciso me reformar, aquilo que eu preciso identificar que precisa ser melhorado. Né? Hoje, a gente tem várias formas de fazer. Podemos fazer fisicamente, uma plástica, né? Colocar os cílios, né? Meia dúzia de boca, aqui as mulheres agora estão lindas, né? Tem uma reforma que a gente vai fazer, uma lipoaspiração, isso a gente faz externamente. Mas a doutrina fala íntima, é eu com eu. E a gente estudando, a gente encontrou 10 passos que a gente precisa começar a treinar. E eu quero dividir com vocês esses 10 passos. O primeiro passo, eu tenho que tomar a consciência. Eu tenho que saber, cara, eu preciso me reformar. Eu preciso ter essa na minha mente, no meu inconsciente, que eu preciso fazer alguma coisa de melhor. Eu preciso me preocupar com isso. Então a gente tem que tomar a consciência que isso se faz necessário. O segundo, né, passo que a gente precisa ter é a vontade e a firmeza. Vontade, não é fácil fazer a reforma íntima. Ela é
complicada, ela fere. A gente vai ter uma síndrome de Gabriela. Vocês já conheceram? Aquela novela, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. É a música, não é? Não, vocês não se lembram? Alguns não, outros talvez vão lembrar. Mas muitas vezes assim, ó, eu sou assim, quem quiser vai me entender assim. Opa, tá aí um sinal que vem um pip, 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 né? É o despertadorzinho dizer alguma coisa a gente precisa tomar. E para isso tem que ter a vontade de querer mudar aquilo que está, de certa forma, não seguindo o caminho correto. Segundo, muita atenção. Terceiro, quer dizer, muita atenção. Tá? Eu tenho que me analisar. Eu digo assim, é muito importante, muitas vezes, a gente fazer a contabilidade das nossas vidas. Débito, crédito, entrada, saída, né? Como a gente faz na matemática e tal. Mas eu preciso ter a contabilidade. O que eu estou fazendo de bem? O que eu estou fazendo de mal? Quais são as coisas positivas em que eu tenho, não só para mim, mas para aqueles que estão na minha volta, para aqueles que convivem comigo, né? Eles precisam estar, eu tenho que estar numa sintonia com todas essas pessoas. Para isso, a gente vai cair no quarto passo, que se chama a autoanálise. Se alguém está dizendo, olha, tu tá muito fofoqueiro, hein? Tu tá muito maledicente, tu tá muito gritão, eu começo a me autoanalisar. Começo a encontrar que aí tem alguma coisa que pode estar acontecendo de equivocado. Para isso, a gente cai no quinto passo, se chama honestidade consigo. A honestidade é assim, eu não posso me omitir. Eu tenho que ser honesto comigo. Ao momento que eu não for honesto comigo, eu vou ser com mais quem? Então, esse é um passo muito importante. O sexto passo, coragem. Mais uma vez, hein? Ela nos fala, coragem não é fácil, é dolorido. A gente mexe com muitas de nossas feridas. Sétimo passo, perseverança. Tem momentos que a gente vai querer desistir. Tem momentos que isso começa, olha, vou dar um tempinho porque tá doendo. Isso é o natural, pode acontecer, mas que eu tenho que talvez pensar, recalcular, né? E retomar aquilo que é importante. Oitavo passo, resiliência, né? Ou seja, o que é um material resiliente? Aquele material em que ele abaixa, mas ele volta de novo. Muitas vezes a gente pode dar uma baixadinha na questão desta reforma íntima. Então, se eu vou arrumar toda essa parede, não, vou arrumar só ela. Então, se em momento algum eu estou sentindo que aquilo está pesando, a gente vai dando uma flacidez, devagarinho, acertando, conduzindo ela de uma maneira mais suave. Tá? Nono, paciência. Esse é um ponto complicado. Né? A gente hoje está com um pouquinho de impaciente, a nossa falta de tolerância. É complicado, para tudo é na hora. Por que tu já não fez isso? Vai lá de uma vez. Gente, paciência contigo. Tu sabe que tu tem limites. E o 10º é a automotivação. Por que a automotivação? Ela é importante? Porque tu tem que estar te motivando. Vai lá, olha as coisas boas que tu fez. Porque a reforma íntima, muitas vezes a gente quer resolver tudo em uma semana. Vou dizer uma coisa. Às vezes são várias encarnações. E a gente quer resolver ela em uma semana. A gente vê como é importante a gente conhecer a doutrina espírita e ter paciência com ela também. Porque ela não nos impõe que a gente resolva tudo de imediato. Então, porque a gente pensa que a reforma íntima é uma coisa que tu faz, agora eu vou toda semana tomar passe no ECAC. Bom, tranquilo, faz parte. Vou me tornar a minha reforma íntima pronta em um mês? Não.
Um ano? Não. Eu estou há 26 anos na doutrina espírita e eu tenho tantas coisas para resolver, tantas coisas para acertar. E agora, recentemente, um amigo que estava com mais de 50 anos desencarnou e ele, num dos últimos dias ele me disse: ainda não sei nada. 50 anos de doutrina. Olha a caminhada. Às vezes a gente vai encontrar irmãos com 70, 80 e estão aprendendo e estão fazendo a sua reforma íntima. Então, quando a gente fala nesse termo reforma íntima, cuidado. Não te exija demais. Olha os passinhos, cada um ao seu tempo, vai administrando cada e te motive com cada conquista. Se hoje eu não falei mal da minha vizinha, grande passo. Se hoje eu não fui maledicente, eu não fui egoísta, eu não fui prepotente, ufa. Tenha fé, tenha coragem, vibre com as conquistas. O grande problema que nós temos hoje está na moda do copo cheio, copo, né, meio cheio e meio vazio. Então tu bota um copo e aí tu tá cheio ou tá vazio? Eu conquistei a minha reforma íntima ou não? Normalmente, quando está faltando pela metade, vai faltar a outra parte, não fiz nada. Não é assim também. E muitos de nós nos frustramos durante essa caminhada por isso, querer algo imediato. É uma coisa construída muito lentamente, vagarosamente. Porque quando isso acontece, quando a gente vê que a reforma começa a tomar um sentido, a gente vai ver que a equipe espiritual que acaba nos acompanhando são espíritos que estão numa mesma vibração positiva. Porque eu estou fazendo algo que é maravilhoso. Você sabe como é que a gente reconhece um bom espírita? Porque ele dá paz? Não. Porque ele incorpora? Não. Porque ele é um médium de cura? Não. Porque ele tem efeitos, ele vê tudo, ele tem uma visão, ele é um médium fantástico? Também não. O bom espírita é aquele que consegue dominar as suas más tendências. Se ele tem essas mediunidades, é uma ferramenta que a espiritualidade deu para que esse irmãozinho pudesse ter uma evolução, que ele pudesse evoluir na sua jornada terrena. A mediunidade é esse patrimônio que nos dá, mas que para isso não nos coloca também a face de estar lutando pela nossa reforma íntima, pelas nós dominar aquilo que a gente faz de errado quando aqui estamos encarnados. E a gente muitas vezes consegue observar que as pessoas têm um grande progresso, mas assim elas não se reconhecem. Nós precisamos entender que estamos aqui numa missão chamada vida. E a coisa mais importante, o maior patrimônio que possa ter nos dado, não é um carro, não é uma casa, não é um patrimônio, não é a conta bancária, mas é a vida. A vida. Nós estamos numa constante luta para estar aqui. E quando nós encontramos aqui, nós vamos tendo essas nossas dificuldades, as provações, aquilo que a gente vai enfrentando, e é difícil, não é fácil. Tanto quanto a reforma íntima não é fácil. Não é uma coisa que a gente faz, mas que a gente precisa começar. A gente tem que dar o primeiro passo. De eu me aceitar, de eu me analisar, de eu me reconhecer, mas também saber, entender que tem coisas que eu já fiz de positivo, que tem coisas que foram construídas e que foram muito importantes e que são uma questão de construção contínua. Não se começa e não tem fim. Ela vai se construindo momentaneamente, a cada momento, a cada situação, a cada dificuldade, a gente vai construindo isso. Quando a gente menos esperar, a gente vai ver que a nossa obra, a nossa construção, esta vida que aqui tivemos, ela alcançou objetivos, porque está aliada
a espíritos que estão em vibração positiva. Porque quando a gente não consegue fazer essa análise, essa reforma, essa construção, a gente vai vendo que, de certa forma, a gente vai tendendo a escutar aos espíritos obsessores. Aqueles espíritos que vão nos influenciando negativamente. Quando a gente menos espera, a gente já está gritando com as pessoas, a gente já está ofendendo as pessoas, a gente está perdendo a caridade de escutar, a gente perde a caridade de saber que o outro está com dor, porque a gente está corrompendo algo que nos faz esquecer que não é somente o que é bom para mim, mas tem que ser bom para mim e quem está ao meu entorno. A gente precisa observar esses limiares da nossa existência. Precisamos fazer esta análise de quem está perto de mim. Sabe aquela história, me dizes com quem andas que eu te direis, né? Quem tu és. Assim é na nossa vida espiritual. Quando a gente começa a estar aliado com coisas boas, com atitudes boas, com pensamentos bons, a espiritualidade que nos cerca também é dessa vertente. Isso está muito ligado quando a gente começa a se reformar, a se mudar. Há pouco tempo atrás, muitas das nossas ações, quando alguém fechava a gente no trânsito ou alguma coisa acontecia, a gente espraguejava. O que a gente começa a treinar? Me desculpa, eu errei? Pode ser? Não é mais bacana assim? Como diz a minha esposa, teve uma vez que eu joguei um extintor num outro carro. A minha reforma começou, né? Hoje eu já consigo dominar as minhas más tendências. Tá? E a gente consegue ver que quando a gente consegue dominar as más tendências, a gente, a minha reforma íntima começou a funcionar, comecei a colocar em prática a palestra que eu escutei lá, eu estou começando a praticar o evangelho. Você sabe a história do Chico Xavier num processo de obsessão, né? Em determinado momento, um dos mediadores pegou, toca o evangelho nele, toca o evangelho nele. Era para que ele abrisse o evangelho e lesse. Ele pegou o evangelho e começou a dar na cabeça do Chico Xavier, né? Mas a gente acha que colocar em prática o evangelho não é atirar ele pela janela, mas é ler ele, colocar os ensinamentos do evangelho. Porque o evangelho, de acordo com a doutrina espírita, ele é o nosso limitador em nossa jornada terrena. Ele nos coloca junto com a reforma íntima aquilo que Jesus veio nos ensinar. E isso nos constrói como espíritos aqui melhores. Então a gente precisa observar o quanto é importante essa construção. Mas nunca se esqueçam, com calma, com resignação, com paciência, com perseverança, com honestidade, autoanálise, atenção, vontade, consciência. Tudo isso é importante. Porque a gente, quando vê, começa a ter dificuldade. E às vezes a gente quer coisas muito rápidas, né? E quando a gente vê a doutrina e começa, a gente vê, ela é uma maravilha. É um encantamento. É a serpente que nos encanta. Mas ao longo do percurso a gente vai vendo que a doutrina nos coloca em direções materiais, talvez, que nós ainda não estejamos preparados. Mas com a nossa atitude, com a nossa consciência, com tudo isso, nossos ensinamentos, a gente vai vendo que ela é o remédio, ela é aquilo que nos transforma, que nos faz cada vez melhor na nossa caminhada. Uma boa noite.